Caro enxadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez. Estamos aqui na nossa série dos planos vencedores, como criá-los. E hoje eu trouxe uma partida muito interessante para você, que a gente vai ver uma partida de um jogador brasileiro, tá? E vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Abrir aqui para vocês a posição, quero trabalhar com vocês. E de brancas, o grande mestre Everaldo Matsura, que já foi meu treinador. Excelente jogador, jogador que gosta bastante de iniciativa e também lida muito bem com a parte posicional do jogo, mas a iniciativa é o grande forte do Everaldo. Jogadores aí mais fortes que nós temos no Brasil atualmente, né? E que nós queremos ver nessa posição do Everaldo, né? Quero fazer com vocês uma avaliação da posição, utilizando o conceito do Remapet, aqueles 5 passos para criar um plano vencedor. E vamos dar uma avaliada nessa posição aqui. Foi uma partida que ele jogou contra um jogador que tem menos rating que ele, 40.900 de rate, tem que se considerar o rate do adversário. E foi uma escandinava que não foi muito bem jogada pelas pretas, né? Aqui as brancas, visualmente olhando, parece estar muito bem na posição, mas vamos entender por que as brancas estão melhores nessa posição. Primeiro ponto que a gente tem que ver é a segurança dos reis. Se você nunca viu meu vídeo do Remapet, eu vou deixar ele na descrição do vídeo e você vai entender quais são esses 5 passos que eu faço para avaliar uma posição. Primeiro passo é a segurança do rei. A gente percebe que o rei das brancas está com uma estrutura mais saudável. Em compensação, as pretas têm aqui um peão que já avançou. E em contrapartida, as brancas têm peças que estão entrando mais fácil aqui no ataque, né? A dama, a torre. Então, a gente percebe que as brancas elas têm uma vantagem maior na questão de espaço, tá? Então, elas conseguem chegar mais próximo do rei das pretas. Então, na segurança dos reis, as brancas levam a posição. Segundo passo é a questão material. O material, se a gente for contabilizar aqui, ele está igual, tá? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peões. Do outro lado também temos 7 peões. 2 bispos contra bispo e cavalo. As brancas têm a vantagem do par de bispos na posição e a posição está aberta. Então costuma ser uma vantagem. Mas não tem a vantagem assim de pontuação. A vantagem está mais nas peças. Aí a gente vai para a parte posicional, tá? Na parte posicional, a gente vai comparar peça a peça. A gente percebe que essa dama está mais ativa que essa dama que está fazendo um papel de defesa. Os 2 bispos conseguem jogar comparado ao bispo e cavalo. Essa torre aqui ela tá bem presa na posição. Essa torre também não consegue jogar. A torre das brancas parece que vão ativar mais fáceis, tá? Posição. Então, percebemos aí que as brancas têm vantagem posicional também. Na parte estrutural, nós percebemos também que as brancas têm vantagem estrutural na posição, né? Você percebe que os peões estão mais alinhados, né? Estão uma estrutura mais bonita. Com exceção do peão de D4, mas compensa por isso aqui, né? Então, as brancas estão melhores na parte estrutural. E na parte tática da posição, o que você tem que observar muito bem nessa posição? Primeiramente, peça sem defesa, a gente não dá para observar nada assim tão claro na posição sem defesa. Tipo, a torre está sem defesa, mas está muito distante. Tem um alinhamento aqui de cavalo, mas nós não temos cavalo, então também dá para considerar. Mas o ponto mais importante para você considerar é a falta de mobilidade desse bispo e dessa torre. Então, pensando em tudo que a gente falou aqui, a gente percebeu que as brancas estão com boa vantagem em todos os aspectos, mas tem uma questão de mobilidade aqui na posição, e as brancas também precisam arrematar. Então, eu quero convidar você a analisar essa posição, pensando nessas peças sem mobilidades, e descobrir o lance que o grande mestre Everaldo Matsura fez nessa posição aí. Vou deixar aqui 1 minuto passando. Caso você precise de mais tempo, você pode depois pausar o vídeo e ver depois com tranquilidade aí, tá? E tentar encontrar o lance que o Everaldo fez nessa posição aí. Bom, deve estar pensando no lance. Estou finalizando o tempo, vou contar aqui a resposta para vocês. Mas caso você não tenha visto ainda o lance, pausa o vídeo, calcule e depois você continua assistindo aqui. Mas que o Everaldo percebeu nessa posição é que eu achei o lance fantástico, tá? Pelenguine, o lance principal seria G5. Mas,
O segundo lance da posição e o lance que o Everaldo fez, que eu achei muito, muito instrutivo, foi o lance Dama E6. E por que esse lance é muito, muito forte? Pelo seguinte, se Dama captura, peão captura, e esse peão aqui, ele é responsável por travar totalmente as ações das pretas. Esse bispo e essa torre não conseguem jogar mais. Claramente, juntamente depois com G5, essa torre e esse bispo não jogam. Tem posições parecidas que eu já vi assim no xadrez. Tem uma partida do Lagrave contra o Digniren, que acontece uma posição muito parecida com essa nesse sentido. E o jogador de pretas não caiu nesse plano aí do Everaldo, mas ele ficou numa posição bem ruim, jogando dama F4. O Everaldo jogou rei B1, e aqui veio dama por F3. E nessa posição tem um tema de mate muito, muito conhecido, tá? É um tema bem característico de mates em rock longo. Se você quiser pausar esse vídeo e tentar descobrir o lance que o Everaldo fez, é muito, muito bonito o arremate que aconteceu nessa partida. Então, convido você a pausar e tentar descobrir o lance que aconteceu aqui. Bom, se você pausou, analisou essa posição, aqui tem um tema característico que é o famoso tema do Bolden Mate. O que é o Bolden Mate? É aquele mate com os dois bispos diretamente no rock, né? Esses dois bispos aqui, e sem esse peão, teria aquela posição de mate muito, muito característica, tá? E o que acontece aqui? O Everaldo dessa posição, ele percebeu que ele tem um bispo chegando em A6, tem um bispo que pode controlar essa diagonal, e aí vai ser apenas um lance de desviar esse peão, ele consegue dar mate. Então o que ele fez? Ele fez o lance bispo E5, aproveitando a cravada do cavalo. E aqui, se as pretas fizerem qualquer lance na posição, aqui ele fez o lance dama por H1. E foi um lance um pouco feio aqui na posição. Mas foi uma tentativa que tá feia, que a posição tá difícil, a situação das pretas. Por exemplo, se joga um lance como dama E3. Você pode jogar dama cheque, peão por, e bispo captura peão. E é mate. E não fazer o lance dama por A6, porque não é mate forçado, tá? Apesar de ficar bem interessante a posição, não é mate forçado. Aqui o jogador de pretas fez dama por H1. O Everaldo poderia fazer dama por A6, só que aí levaria dama por D1. Então, aqui ele jogou dama C6, quer dizer, não poderia jogar dama por A6. Depois que peão toma, bispo por A6 e esse belo mate aí que o Everaldo fez na partida, tá? Então, mostrar essa bela posição para você, um tema muito legal de restrição de peças e ao mesmo tempo levando peças para o ataque, que vai ser um dos temas aí que a gente vai aprender bastante lá dentro do Hate Evolution, que tem as vagas abertas até amanhã, sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, não sei quando você está vendo esse vídeo. E eu quero lembrar você que amanhã teremos nossa aula ao vivo, tradicional, às 10 horas da manhã, e vai ser muito, muito bacana. A gente vai tratar de temas de iniciativa. E isso vai ser sensacional porque é um tema muito importante para você desenvolver o jogo agressivo. Te espero amanhã. Fica com Deus. Forte abraço e amanhã, 10 horas da manhã.